Oi, gente, sou a professora Raquel Cupolillo e hoje nós vamos continuar com o estudo dos ângulos. Agora nós vamos entender o que são ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes. Começando com os ângulos congruentes, nós temos que dois ângulos são congruentes quando possuem a mesma medida. Então, olha lá, o ângulo que a gente colocou, o BAC, ele mede 50 graus. E a representação disso, a gente escreve que mede de B a C é igual a 50 graus. Está escrito lá. O ângulo POQ, a gente olha e a gente está vendo que ele mede 50. E como a gente escreve essa representação? A gente pode escrever como mede ou apenas M. Então, M do ângulo é o que está lá no segundo. POQ é igual a 50 graus. Beleza. Você observa que a medida de BAC é igual à medida de POQ. Então, se eles têm medidas iguais, nós falamos que BAC é congruente a POQ. O igual com til significa congruente, ter a mesma medida. Okay? Continuando, gente, nós temos os ângulos consecutivos. Quando dois ângulos são consecutivos? Quando eles possuem um mesmo vértice e um lado em comum. Então, observem a figura que a gente colocou. Gente, olha a primeira aqui, o retângulo da esquerda. Repara, o primeiro exemplo. O ângulo CAB, ele é consecutivo ao ângulo BAD. Tudo bem. Por quê? Porque eles têm o vértice em comum, que é o A, e eles têm um lado em comum, que é o AB. Tá bom? Continuando, olha o exemplo do lado. Porém, o ângulo CAB, ele é consecutivo ao CAD. É sim, porque eles têm um vértice comum e o lado CA, também comum. Então, gente, só que no segundo exemplo, a gente tem uma sobreposição. Um ângulo está em cima do outro, tá? Então, o ângulo CAB, ele está em cima do CAD, ok? Então, a gente tem uma sobreposição. Pode ser consecutivo? Sim, mas tem que estar ligado que eles podem estar um ao lado do outro ou um sobreposto ao outro, tá certo? Agora, observa, olha a diferença. Quando eu tenho ângulos adjacentes, galera, os ângulos têm que ser consecutivos, tem que ter um vértice comum e um lado em comum. Só que, além disso, não tem que ter a sobreposição, eles são justapostos um do lado do outro. Então, lendo a definição, dois ângulos são chamados de adjacentes quando são consecutivos e não se sobrepõem, tá? Um ao lado do outro, colado no outro. Então, vamos lá. Ó, o ângulo CAB, ele é consecutivo ao BAD. Como eles não se sobrepõem, eles são adjacentes. Então, a gente fala que o ângulo CAB, ele é adjacente ao ângulo BAD. Ok? Isso ajuda na hora da resolução dos problemas. Vamos ver os problemas? Vamos ver como é que fica? Agora, nós vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Os ângulos abaixo são congruentes. Determine a medida dos mesmos em graus. Então, gente, observa. Qual é a medida do ângulo BAC? É 3x menos 40. Qual é a medida do ângulo EDF? É 2x menos 10. Se o problema está falando que eles são congruentes, a medida de um tem que ser exatamente igual à medida do outro. Daí, a gente gera o primeiro resultado. A gente tem que escrever que 3x menos 40 tem que ser obrigatoriamente igual a 2x menos 10. Agora, a gente vai balancear a equação. Eu quero que todas as letras com incógnita apareçam do lado esquerdo e todos os números do lado direito, sem incógnita. Então, para isso, eu tiro 2x dos dois lados, por isso que aparece menos 2x na esquerda, e somo 40 nos dois lados, por isso que aparece 40 na direita. Daí, 3x menos 2x, 1x na esquerda. 40 graus, tiro 1 grau, 30 graus na direita, ok? Então, o meu x é 30 graus. Só que repara, volta para o enunciado, eu quero a medida dos ângulos. A medida do ângulo BAC é 3x menos 40.
Então, vamos lá. Analisa. 3x é 3 vezes x. Então, você vai colocar no lugar do x o que você achou que é 30. Então, vai ficar medida de CAB 3 vezes 30 menos 40. Depois, então, a medida de CAB vai ser 3 vezes 30, 90. 90 menos o 40 que você já tinha. Então, a medida de CAB vai acabar como? 90 tira 40, fiquei com 50. A medida de CAB vai ser 50. Logo, a medida de EDC vai ser o quê? Você precisa fazer alguma conta? Não. Vai ser 50. Por quê? Eles são congruentes, tem que ser obrigatoriamente iguais. E aí você mata a questão, ok? Vamos continuar. Agora, ó, no exemplo 2. A soma de dois ângulos adjacentes é 120 graus. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo do outro, menos 40 graus. Então, gente, para começar, você tem que entender o enunciado. Os ângulos são consecutivos, têm uma sobreposição, ou eles são adjacentes, está um após o outro? Se está falando que está um após o outro, você pode desenhar, como está aí na esquerda, um ângulo seguido do outro, exatamente após o outro, coladinho. Aí está falando assim, se um deles é o triplo do outro menos 40 graus, esse outro você chama de x. Então, esse 1 vai ser 3x menos 40, ok? E está falando que os dois somados, né, dá 120 graus. Então, a gente gera o primeiro resultado, que é o quê? 3x menos 40 mais x é o teu 120. Aí, 3x mais x, 4x. Então, vai ficar 4x menos 40 igual a 120. 4x abandonado vai ser o quê? Eu tenho que tirar 40, né, daí. Então, eu somo 40 dos dois lados. Na esquerda, sumiu 40, fica 0, e aparece 40 somando lá. Então, 4x vai ser 120 mais 40. Daí, 4x vai ser igual a 160. Daí, x sozinho vai ser 160 dividido por 4. Logo, o teu x vai ser igual a 40. Então, o x é 40. E a medida do outro? O outro ângulo não é 3x menos 40? Então, você vai lá. No lugar do x, você substitui por 40. Então, ao invés de escrever 3x menos 40, você pode escrever direto. 3 vezes 40 menos 40. Quanto é 3 vezes menos 40? 120. Então, vai ficar 120 menos 40. E 120 menos 40, 80. Ok? E o exemplo 3. Analisando os ângulos da figura a seguir, determine o valor da medida de x. Repara, gente, com essa configuração de ângulos, vocês observam o quê? Que eles estão um justaposto ao outro, eles são todos adjacentes. Se está um coladinho do lado do outro, sem sobreposição, eles estão dando uma volta inteira. Então, eles totalizam 360 graus. Quais são os ângulos, então, em questão? Você sabe que eles têm que somar 360. Quais são? Então, você sabe que o 6x mais o 40 mais o 85, não importa a ordem, mais o 4x mais o 13 mais 5, tem que totalizar juntos uma volta inteira, que é 360 graus. Daí, pronto, junta todo mundo que tem x e coloca todo mundo que não tem x do outro lado, ok? Então, vamos ficar com 6x mais 4x mais 13x do lado esquerdo e 360, que já estava. Tira 40 dos dois lados, aparece menos 40. Tira 85 dos dois lados, aparece menos 85. Tira 5 dos dois lados, aparece os 5 graus lá do outro lado, lado direito. Então, a gente fica com quanto? 6x mais 4x, 10x. 10x mais 13x, 23x da esquerda. E temos 360 menos essa soma aí do 40 com 85 com o 5, que a gente tem que descartar, dá 130. Então, é 360 menos 130. Logo, 23x vai ser o resultado dessa conta. 360 menos 130, 230. Daí, o teu x vai ser 230 sobre 23. Então, o teu x vai ser 10. E aí, a gente termina os exemplos. Gente, espero que vocês tenham entendido o conceito e como a gente aplica, tá? Dos ângulos, o conceito relacionado aos ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes.
Um forte abraço, gente.